Irmãos, o texto demais conhecido, não vou pedir que a igreja se coloque em pé hoje, é apenas um versículo que está impresso no boletim, é Atos 2, versículo 47, a parte final do versículo que diz: E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga comigo: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O povo de Deus diz: amém. Irmãos, eu tenho conhecido este versículo, assim como suponho a totalidade desta congregação, desde o começo de minha vida cristã. Eu acredito que a primeira vez que eu li este versículo, eu tinha poucos meses na fé salvadora, e é um versículo dentre aqueles que nós, vez por outra, conhecemos muito bem, sabemos recitá-lo, sabemos que está no livro, sabemos o que o texto diz. Mas enquanto eu meditava neste belo momento que a Igreja Batista Plenitude tem vivido, este versículo veio-me ao coração, permitindo-me ver neste versículo algumas dimensões da obra de Deus. Veja se não é assim. Primeira dimensão, a dimensão temporal, em que eu quero ressaltar principalmente a constância. O versículo que lemos diz: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Quando é, irmãos, que Deus está trabalhando? Responda aos meus irmãos: Deus está trabalhando todos os dias. Quando viermos agora em seguida a ouvir testemunhos, você deve ouvi-los com o coração muito sensível a perceber o agir de Deus. Um dos testemunhos que ouviremos é de alguém que lia um Novo Testamento dos Gideões Internacionais. Enquanto eu ouvi esse testemunho, eu louvei a Deus por aquele ministério e adoro ao Senhor por esses semeadores da palavra de Deus. Mostra-nos que Deus está, e de fato está, trabalhando todos os dias. O seu trabalho, o seu testemunho, os seus folhetos e as suas orações não são em vão. Deus está trabalhando, e o texto bíblico diz: todos os dias. O texto nos dá uma segunda dimensão do trabalho de Deus. Eu falei da dimensão temporal, com ênfase na constância, mas veja a dimensão pessoal, e eu ponho ênfase na instrumentalidade. Todos os dias acrescentava quem? O Senhor. Ao mesmo tempo que toda essa obra de Deus se desenvolve, e que essa obra salvadora de Deus vai acontecendo na vida das pessoas, ela acontece por meio da instrumentalidade humana. Se você é crente em Jesus Cristo, você foi alcançado por alguém. Se você veio à fé salvadora, foi porque Deus dispôs da vida de alguém para alcançar a sua vida com o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós poderíamos dizer que quem acrescenta é José, João, Maria ou Pedro, mas o texto diz que é por meio de José, por meio de João, por meio de Maria, por meio de Pedro, que quem trabalha é o Senhor. Veja o versículo: todos os dias acrescentava o Senhor, por meio de José, por meio de João, por meio de Pedro, por meio de Maria, por meio de Francisca, todos os dias acrescentava o Senhor. Irmão querido, quanto tempo faz que você não compartilha o Evangelho de Jesus Cristo com alguém? Quanto tempo faz que nos aniversários dos seus amigos incrédulos você dá uma camisa em vez de uma Bíblia? Pense se uma Bíblia não é uma melhor escolha. Quanto tempo faz que você tem deixado passar oportunidades de convidar alguém para os cultos da igreja? Quanto tempo faz desde a última vez que você compartilhou com alguém seu testemunho de como Jesus Cristo veio ao seu encontro e te salvou? Quanto tempo faz? A verdade, irmãos, é que nós somos perfeitamente conscientes que o propósito de Deus é que sejamos semeadores da sua palavra. Não é isto, querida igreja? Não é este o propósito de Deus? E quando nós o fazemos, presenteando Bíblias, oferecendo Novos Testamentos, compartilhando nosso testemunho pessoal, ou declarando a Boa Nova, entregando que seja um simples folheto, nós estamos sendo cooperadores, e todos os dias o Senhor trabalha por meio dos seus servos. O texto ainda diz: todos os dias acrescentava, observe esta palavra, acrescentava o Senhor à igreja. Nós temos mais uma dimensão do trabalho de Deus aqui, e nós poderíamos dizer uma dimensão de organização, mas muito mais do que isso, mais do que mera organização. Aí eu pergunto: onde está o pai dessa menina, né, irmãos? Está aqui pregando a mensagem.
há mais do que uma dimensão de organização, é uma dimensão discipuladora. Primeiro, cada pessoa que Jesus Cristo salva, o texto diz, todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja. Essa moda do nosso tempo, de ter uma vida cristã sem compromisso com uma igreja bíblica, eu acredito que a Igreja Batista Plenitude está afiadinha para responder que isso não é de Deus, porque não é da Bíblia. Observe o cuidado de Deus. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Por que essa exatidão? Por que esse método? É porque Deus sabe que nós precisamos do cuidado uns dos outros. Precisamos dos irmãos para nos encorajar. Precisamos dos irmãos para nos inspirar à adoração. Precisamos dos irmãos para nos aconselhar e fortalecerem, corrigirem, admoestarem quando necessário for. Precisamos e sabemos muito bem, pela Bíblia Sagrada, que essa desconexão do membro do corpo não produz vida. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Onde o salvo deve estar? Onde o salvo deve estar? Na igreja. Talvez por razão de enfermidade, talvez por algum motivo muito excepcional de força maior, em algo muito pontual e diríamos até mesmo raro. Feitas essas ressalvas, qual é o compromisso inegociável do servo de Jesus Cristo aos domingos? O culto ao Senhor. Por quê, irmãos? Isto não é algo que fazemos para nós. Alguém poderia pensar, hoje eu não vou, prejuízo meu. Atrasei, que pena eu perdi. E é verdade, o prejuízo é seu, a perda é sua, mas em segundo lugar. Em primeiro lugar, você tirou de Deus a adoração que Ele merece. Em primeiro lugar, você tirou de Deus o louvor e a glória que é dele. Você está dizendo, Deus, eu não te darei essa adoração, eu não te darei esse louvor, porque eu quero esse tempo para mim e não para ti. Colocando nesses termos, é meio desconfortável, não é? É típico da verdade ser desconfortável. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Agora note a última expressão que eu quero destacar. Aqueles que se haviam de salvar. Uma quarta dimensão do agir de Deus. E eu não tenho outro nome para dar, senão um agir glorioso. A partir do verbo salvar, cujo significado é resgatar, tirar de apuros, tirar daquilo que tiraria, que tomaria, que levaria, que custaria a vida. Esta é a ideia de salvar. Quer dizer que todos os dias o Senhor, por meio dos seus servos, espalhando a boa nova ao redor de todos os lugares, de tanta parte, todos os dias o Senhor vai salvando pessoas deste mundo mal, e esta é a expressão mesmo, o Senhor vai tirando pessoas deste mundo mal, o Senhor vai transformando a vida delas, o Senhor vai fazendo a sua obra na vida delas, e é isso que cada cristão encontra no seu próprio coração. É uma situação assim, eu reagia de um jeito, hoje reajo de outro. Por quê? Porque Deus continua fazendo a obra dele na minha vida. Determinada fraqueza que era uma fraqueza que era mais forte do que a minha força, mas eu vejo ela perdendo o seu poder sobre mim. Eu era dominado por dúvidas terríveis, e agora eu tenho certeza e fé. De onde vem isso? De mim mesmo, do outro? Certamente não vem de Deus. Este é o agir salvador de Deus. Deus permite que a mente humana, por vezes tão distraída, por vezes tão despropositada, por vezes tão envolvida com outras coisas, Deus permite, Deus dá essa graça, que a mente humana entenda o plano salvador de Deus, creia em Jesus Cristo, e por meio de tal graça venha a salvação. O que nós vamos testemunhar em seguida, não é apenas algo que nasce da voluntariedade, do voluntarismo humano. Eu vi esta igreja, achei uma boa igreja, os belos hinos, aliás, a congregação está cantando esplendidamente hoje, irmãos. Continuem cantando assim e melhor para a glória de Deus. Então alguém vê, olha que igreja bonita, bem localizada, que pessoas simpáticas, que ambiente confortável, que belos hinos, que sermão curto. Só hoje, não se engane, viu? Que sermão curto. Eu vou ficar aqui mesmo, eu vou pedir para vir para essa igreja. Quem pensou assim, equivoca-se, e desses que serão apresentados eu sei, porque conversei com todos, não é esta mentalidade. O desejo
do batismo, por exemplo. Eu não posso acreditar que esse desejo nasça senão de Deus. O desejo de servir a Deus numa igreja bíblica. De onde vem esse desejo? Esse desejo vem de Deus. Então é por meio de pequenas coisas que poderiam passar despercebidas, mas não passam. É que nós enxergamos a realidade destas palavras aqui no seio da Igreja Batista Plenitude. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Deus, pela mensagem deste versículo, e pedimos que encontre lugar em o nosso coração. Rogamos ao Senhor, Deus, que continue a abençoar a Tua igreja e dar à Tua igreja crescimento, não somente numérico, mas sobretudo espiritual. E que dês, ó Deus, agora nesse tempo de apresentação de novos membros, a todos nós, a capacidade de perceber como Tu tens agido por meio da Tua igreja em cada uma destas vidas. Essa é a nossa oração, Pai querido, que fazemos em nome de Jesus, e a igreja diz, amém.